Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. A gente continua com a nossa série sobre antibiótico-terapia. Hoje a gente fecha o ciclo de estudo dos beta-lactâmicos falando sobre os beta-lactâmicos especiais. Então até agora, de todas as drogas que a gente conversou, né, as penicilinas, as cefalosporinas e mais os carbapenêmicos que a gente fala hoje e os monolactâmicos que a gente também aborda nesse vídeo, tem uma coisa em comum, que é a presença do anel beta-lactâmico em sua estrutura, que faz de todas essas drogas com características muito semelhantes, né? Drogas que são pertencentes ao grande grupo dos beta-lactâmicos. Hoje a gente vai ver mais duas classes de drogas desse grupo, que são os carbapenêmicos e os monolactâmicos. Enquanto os carbapenêmicos vão manter uma estrutura bem semelhante, né, à das penicilinas, das cefalosporinas, com a presença do anel beta-lactâmico ali, igualzinho na estrutura dessas outras drogas, os monolactâmicos, eles já vão ter a cadeia beta-lactâmica aberta. Então, essa é uma diferença entre os monolactâmicos e os outros beta-lactâmicos. A gente começa, então, falando sobre os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são drogas utilizadas exclusivamente por via parenteral. Elas não têm absorção por via oral. Além disso, elas são, assim como as penicilinas, assim como grande parte das cefalosporinas, eliminadas por via renal na sua forma ativa. Um dos carbapenêmicos, que é o imipenem, ele tem uma particularidade, que quando ele passa pelo rim, ele sofre a ação de uma enzima presente ali no rim, que é a dihidropeptidase renal. E aí, a dihidropeptidase renal vai converter o imipenem em um metabólito que, além de ser inativo, ele é extremamente nefrotóxico. Por isso, o que se faz é associar o imipen a uma outra droga que tem como função inativar essa enzima dihidropeptidase renal. E essa outra droga se chama cilastatina. Não existe imipenem isolado no mercado, porque ele não teria ação adequada e seria extremamente nefrotóxico. O imipenem ele só é comercializado na sua forma associada à cilastatina. E atenção que essa não é uma associação de antibióticos, porque a cilastatina não é um antibiótico, ela não tem nenhuma ação antibiótica. Ela simplesmente inibe uma enzima que poderia inativar e tornar o imipenem uma droga tóxica. Então os carbapenêmicos são o imipenem, o meropenem e o ertapenem. São essas três drogas, sendo que o imipenem ele é administrado junto com a cilastatina, como eu falei. E aí os carbapenêmicos, assim como as penicilinas, assim como as cefalosporinas, vão se ligar às proteínas fixadoras de penicilina, provocando lise osmótica da bactéria por impedir a formação da parede celular. Porém, os carbapenêmicos têm duas características que são muito importantes e que interferem bastante no seu espectro de ação, que é, primeiramente, o fato de serem drogas que têm uma penetração muito boa através das porinas, como a gente está vendo aqui. E porinas, a gente lembra, estão presentes nas bactérias gram-negativas. Além disso, os carbapenêmicos são bastante estáveis e eles têm inclusive uma ação inibidora de beta-lactamase, ou seja, eles vão conseguir pegar inclusive bactérias que produzam a beta-lactamase, já que eles têm uma grande resistência à beta-lactamase, inclusive inibindo essas enzimas. Então os carbapenêmicos são drogas de espectro de ação bastante amplo. Eles vão pegar muito bem bactérias gram-positivas, muito bem gram-negativas, muito bem anaeróbios, inclusive. São drogas que vão pegar com bastante eficiência micro-organismos de infecções hospitalares,
vão pegar muito bem o Bacteroides fragilis, vão pegar bem a Klebsiella, Escherichia coli, vão pegar muito bem Staphylococcus multissensíveis, ele não pega Marsa, mas ele não vai pegar bem os Enterococcus multiresistentes. Ele pega alguns Enterococos, mas não aqueles multiresistentes. Uma observação aqui a gente faz sobre a Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella é uma bactéria bastante sensível à ação dos carbapenêmicos. Tanto que existe uma cepa de Klebsiella que é resistente aos carbapenêmicos, que é a chamada KPC, que é uma bactéria muito resistente que causa infecções muito graves. Fazendo uma comparação entre meropenem e imipenem, que são as duas principais drogas, do grupo dos carbapenêmicos, aqui a gente exclui o ertapenem porque ele tem uma ação muito semelhante, porém inferior ao meropenem, mas tem um custo muito mais elevado. Então acaba que a gente utiliza muito mais meropenem e imipenem entre os carbapenêmicos. E aí, tanto meropenem como imipenem, eles vão ter espectro de ação bastante semelhante, porém eles vão ter algumas pequenas diferenças. O meropenem, ele tem maior potência sobre gram negativo, incluindo aí a Pseudomonas aeruginosa, e menor potência sobre os gram positivos em comparação ao imipenem. O imipenem, então, ele tem maior potência contra gram positivos em relação ao meropenem. Veja bem, as duas drogas pegam muito bem bactérias gram positivas, gram negativas e anaeróbias. Tanto meropenem quanto imipenem vão pegar bem gram positivo e gram negativo. Mas fazendo uma comparação, a gente vê que o meropenem tem uma ação um pouco melhor contra gram negativo e o imipenem um pouco melhor contra gram positivo. Então, como são antibióticos caros, de uso exclusivo parenteral, de largo espectro, eles vão ser reservados para infecções graves, principalmente infecções hospitalares, ou indivíduos com infecções comunitárias graves, resistentes a outros tratamentos. Então, normalmente, esses carbapenêmicos não são antibióticos de primeira escolha. Como eu disse, os enterococos geralmente são resistentes, porém, o Enterococcus fecalis ele vai ser sensível. Marsa é resistente. Esses carbapenêmicos podem ser usados em septicemias, infecções respiratórias, infecções urinárias, ginecológicas, infecções intraabdominais. E falando sobre infecções abdominais, quando a gente fala em infecções abdominais, a gente tem que pensar principalmente em bactérias gram-negativas e em bactérias anaeróbias. Com menor importância, cerca de apenas 10%, a gente pode pensar também nos enterococos. Porém, as principais causadoras são as gram-negativas e as anaeróbias. E quando eu falo em bactérias gram-negativas, eu estou pensando nas enterobactérias, como a Escherichia coli, como a Klebsiella, como o Proteus mirabilis, principalmente. Quando eu falo em anaeróbias, eu tenho que pensar no Bacteroides fragilis. E se eu estiver falando de uma infecção hospitalar, eu tenho sempre que pensar na Pseudomonas aeruginosa. Os carbapenêmicos são drogas muito bem toleradas, elas geram muito poucos efeitos adversos e ficam mais ou menos naquilo que a gente já falou para as penicilinas e cefalosporinas. Lembrando que os carbapenêmicos, assim como as cefalosporinas, apresentam alergia cruzada às penicilinas. Assim, indivíduos que apresentam alergia à penicilina, geralmente a gente não deve pensar em usar o carbapenêmico, porque a chance dele ser alérgico também aos carbapenêmicos é grande. Tirando isso, ele pode causar outros efeitos mais brandos, como diarreias, náuseas, febre, hipotensão. Convulsões são raras, elas vão ser mais comuns com o imipenem em indivíduos que já apresentem predisposição a ter convulsões. Portanto, indivíduos que já têm uma história de convulsões ou que têm uma predisposição a convulsões, a gente deve evitar o uso do imipenem. De qualquer maneira, o uso dos carbapenêmicos deve ser feito com bastante critério.
já que a gente tem que lembrar que as bactérias têm uma grande predisposição a desenvolver resistência a esses medicamentos. Agora a gente fala sobre os monolactâmicos, que vão se resumir a uma única droga, que é o azitrionam. Os monolactâmicos vão ter exatamente o mesmo mecanismo de ação de todas as drogas que a gente viu até agora. O impedimento de formação da parede celular, por ligação àquelas proteínas ligadoras de penicilinas, impedindo a formação da parede celular, levando a célula bacteriana à lise osmótica, portanto, drogas bactericidas. Essas drogas também vão ter eliminação por via renal na sua forma ativa, porém, ao contrário dos carbapenêmicos, elas não têm boa penetração no líquido cefalorraquidiano, não atravessam a barreira hematoencefálica. Assim como os carbapenêmicos não têm absorção por via oral, devendo ser usado exclusivamente por via venosa. São medicamentos de custo bastante elevado. E, ao contrário dos carbapenêmicos, que tinham um espectro de ação bastante amplo, o espectro de ação do azitrionam, dos monolactâmicos, é um espectro de ação bastante reduzido. Mas, naquilo que ela se propõe a tratar, ela é muito boa. Então, os monolactâmicos, representados exclusivamente pelo azitrionam, são drogas muito boas no tratamento de bactérias gram-negativas aeróbias. Elas servem exclusivamente contra bactérias gram-negativas aeróbias. Mas ele é muito bom contra essas bactérias. Ele vai agir inclusive contra algumas bactérias gram-negativas aeróbias que são resistentes às cefalosporinas de terceira geração. Por exemplo, das cefalosporinas de terceira geração, a única que age contra pseudomonas é a ceftazidima. E o azitrionam age muito bem contra pseudomonas. Ele age muito bem contra a Neisseria, tanto a gonorreia quanto a meningítides. Age muito bem contra hemófilos influenzae. E pensando em gram-negativo aeróbio, a primeira infecção que a gente pensa é a infecção urinária. Pielonefrites, cistites, que geralmente são causadas por gram-negativos. Obviamente, a gente não vai usar o azitrionam numa infecção urinária leve, moderada, porque é um antibiótico de alto custo, usado por via parenteral, então a gente vai guardar ele para infecções mais complicadas. Além disso, a gente vai usar em infecções articulares, em pneumonias, em peritonites, porém nunca como monoterapia. Porque as peritonites, as infecções intraabdominais, como a gente já falou, geralmente vêm em associação com anaeróbio. A gente pode usar em sepse, causada por pseudomonas ou hemófilos, como alternativa aos aminoglicosídeos, que a gente ainda vai ver. Os aminoglicosídeos, eles têm grande meia-vida e um custo menor do que o azitrionam, mas é um medicamento muito mais tóxico. E, além disso, para tratar gram-negativo em pacientes com história de alergia aos beta-lactâmicos. Então a gente vai usar o azitrionam em duas situações principalmente. Quando, ao usar outro antibiótico, eu tiver uma reação alérgica, como as penicilinas ou cefalosporinas, ou quando o outro antibiótico for muito tóxico, como os aminoglicosídeos. Nos outros casos, a gente acaba preferindo usar outros antibióticos, por causa de maior experiência clínica, um menor custo, uma maior facilidade posológica, e isso acaba restringindo um pouco o uso do azitrionam. O azitrionam é uma droga muito bem tolerada, ela não tem efeitos adversos muito consideráveis. Além disso, dos beta-lactâmicos, todos que a gente estudou até agora, é a única droga que não apresenta alergia cruzada com as penicilinas. Então, se o azitrionam tem como desvantagem o alto custo, o espectro de ação restrito e o fato de poder ser usado somente por via venosa, ele tem como vantagem a baixa toxicidade, sem a geração de efeitos adversos consideráveis. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje e terminamos o estudo dos beta-lactâmicos. A partir do próximo vídeo, a gente já começa a estudar drogas que têm outros mecanismos de ação além da destruição da parede celular, pela ligação às proteínas ligadoras de penicilinas.
Espero que vocês tenham gostado, que essa série esteja sendo útil para você. Se você está gostando, dá um joinha aqui embaixo, que isso ajuda muito a divulgar o canal. Deixe seu comentário com sua dúvida, com sua crítica, com sua sugestão. E não se esqueça de se inscrever no Med Canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!